Já retornamos aqui à segunda parte da nossa aula aí de processo civil. E pessoal, vou pedir mais uma vez, deixa o like aqui nesse vídeo, vocês estão esquecendo de deixar o like. Pô, olha o calor que tá aqui, gente, eu tô derretendo nesse calor para fazer aula para vocês. Entendeu? Eu tô aqui, ó, me empenhando. Vocês acham que é fácil montar esse slide? Claro que não. Pô, eu tô aqui me empenhando ao máximo, eu tô pedindo aqui só a sua inscrição, o seu compartilhamento e o seu joinha. É só você clicar nesse botão aí, não custa. Olha só o movimento, tô lendo doutrina, tô fazendo toda essa aula aqui pra você. Ajuda a gente aí, por favor. É sério mesmo, não, é sério mesmo, aluno. Ajuda eu aí, cara. Ajuda a gente pra gente conseguir alcançar a meta de 100 mil inscritos. E eu vou repetir pra vocês o que eu já falei pros alunos de Direito Empresarial. Se a gente conseguir atingir a meta de 100 mil inscritos até o final desse ano, o ano que vem eu vou lecionar pra vocês um curso de Direito Previdenciário gratuito aqui no canal, mas só vai ser gratuito se vocês ajudarem a gente a atingir essa marca dos 100 mil inscritos, beleza? Então olha só, eu tô fazendo um contrato com você, tá? Ó, a gente acabou de selar o contrato, tá bom? Bom, vamos lá? Vamos continuar então o nosso curso de processo civil. A gente está tratando aí da lei processual civil no tempo, e nós vimos alguns requisitos ali da aula anterior e nós ficamos de responder algumas dúvidas, né, que pode surgir aí. Você, aluno que é um excelente estudante, que tem visão de advogado. Vamos lá. Professor, beleza, eu entendi acerca do princípio do isolamento dos atos processuais. E agora eu queria entender o seguinte. Professor, imagine que nós temos aí um ato processual, que é a contestação. E no caso hipotético, imagine que o nosso CPC, ele diz que a contestação tem um prazo de 10 dias, tá? Então nós temos aí 10 dias úteis. Beleza. E aí, o CPC de 2015, ele traz um prazo de 15 dias. E o CPC de 2015, ele entra em vigor no 5º dia desse prazo do CPC de 73. Eu poderia aplicar o CPC de 2015 dentro desse ato processual? A resposta para essa pergunta é a seguinte. Você pode sim. Professor, mas eu posso por quê? Porque nós temos lá na Constituição, e também a doutrina reforça esse pensamento, de que a lei ela não retroage para prejudicar, mas para beneficiar ela pode, tá? Então, nesse caso, a lei processual civil, como ela entra em vigência no meio do prazo para você cumprir esse ato processual, você pode utilizar caso ela seja mais benéfica, tá? Então, se a lei processual civil que entrou em vigor no meio do ato for benéfica, você pode pedir para o juiz que se aplique essa lei. Então, você vai ter mais prazo para se manifestar nesse ato processual, tá? Isso não se aplica só à contestação, não. Se aplica também aos recursos, enfim, mas você não tem ainda todo esse conhecimento amplo para interligar as matérias. Mas vamos devagar, tá bom? Outra dúvida que pode surgir. Professor, fala que eu te escuto. Olha só, e se o CPC ele entra em vigor no 11º dia? Ou seja, o ato da contestação deveria ser do quê? De 10 dias. Mas agora, a nossa lei processual, ela entrou em vigência no 11º dia. Professor, eu posso aplicar a lei processual nova nesse ato aqui que já transcorreu o prazo? Porque a lei processual nova, ela é benéfica, ela traz a possibilidade de apresentar a defesa, a contestação, em 15 dias. É claro que não. Professor, mas por que não? Porque aí a gente vai estar diante do princípio do isolamento do ato processual. A partir do 10º dia que a parte deveria ter se manifestado, o ato já se encerrou. É diferente se no 10º dia a lei nova tivesse entrado em vigor. Mas como ela entrou em vigor um dia depois, o ato já se isolou, pelo princípio do isolamento do ato processual. Então você não consegue aplicar, aí nesse caso, o atual CPC, né? o CPC novo. Então o CPC novo ele será aplicado no próximo ato processual, não no antigo. Certo? Então a gente encerra aqui esse conhecimento da lei processual nova e os processos em curso. E agora a gente vai aprender um outro subtópico do tema que também é importante, tá? Que é o quê?
a lei processual nova que altera a competência. A competência é apurada na data do registro da distribuição da petição inicial. Então, quando você protocola a sua petição, você vai receber ali um número de protocolo com a data desse protocolo. Após isso, a sua petição inicial, ela será encaminhada para o distribuidor, que fará a distribuição da sua peça inicial para uma das varas que exista aí no fórum que você está começando a atuar, beleza? Então, a gente tem uma regrinha aqui, ó. De acordo com a Perpetuatio Jurisdictionis, a lei processual nova que altera a competência não se aplica aos processos em andamento. Então essa é a regra trazida pela Perpetuatio Jurisdictionis. Continuando a leitura. Acontece que o artigo 43 do Código de Processo Civil enumerou exceção, olha a exceção aí, gente, que permite que a lei nova alcance o processo em curso. Vamos lá, vamos entender isso daqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é a leitura do artigo 43 do CPC, tá? Para já começar a clarear aí a sua mente. Vamos lá. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Olha só agora aqui o que nos interessa. Salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Então, vamos lá. Vamos entender primeiramente a regra geral. O que é a regra geral? A regra geral diz o seguinte. Imagine que você tenha um processo no juizado especial civil. Nós sabemos que no juizado especial civil os processos é até 40 vezes o salário mínimo, né? Imagine que surja uma lei nova aí, estabeleça que, a partir daquele momento, no juizado especial civil só será tramitado processos que tenha até 30 vezes o salário mínimo, tá? Então perceba que já, de alguma forma, alterou a competência. Então a competência não é mais do juizado julgar esses processos de 40 vezes o salário mínimo, e sim de 30 vezes o salário mínimo. Então, pela regra geral, esses processos que já foram distribuídos no juizado especial civil de 40 vezes o salário mínimo, eles deverão continuar tramitando até a sua sentença. Então esses processos que já foram distribuídos continua tramitando por conta da regra geral. E aí o artigo 43 do nosso CPC, ele amplia, ou seja, ele traz uma exceção dizendo o seguinte, olha lá o raciocínio. Caso o Poder Judiciário suprimir um órgão, o processo não irá tramitar aqui. Ele deverá ser imediatamente remetido para o juízo competente. Você vai entender agora comigo, ó. Nós temos aí um processo tramitando no juizado especial civil, não temos? Imagine que o Poder Judiciário diz o seguinte, a partir de hoje o juizado especial civil não vai mais existir. Nós vamos extinguir esse órgão porque não precisamos mais dele. Então houve o quê? Uma supressão de um órgão. Nesse caso, todos os processos que estavam tramitando no juizado especial civil, eles deverão imediatamente ser remetidos para o juízo competente. Então, a gente não vai aplicar a regra para esperar o processo tramitar até a sentença. Não, essa regra não será aplicada. Porque o nosso artigo 43, ele diz que se houver a supressão, deverá ser encaminhado para o juízo competente, que no caso será a vara civil. Ok? Tenho certeza que isso aí tenha ficado claro para você. Então, para melhorar ainda mais o exemplo, imagine que tem um processo aí, suprimiu o órgão, então, agora, esse processo que estava em andamento, né? Então os autos processuais, isso aqui é os autos, é o livro processual que estava em andamento aqui no juizado especial, ele será encaminhado para a vara civil, que terá a competência para resolver esse litígio, certo? Para finalizar aqui a nossa aula,
eu vou trazer mais um exemplo que talvez fique mais claro para você ainda, tá? Porque eu quero clareza do seu conhecimento. Tô aqui para isso. Tô aqui para ficar contando piada e fazendo você dar risada. Vamos lá. Nós tivemos um excelente exemplo na emenda constitucional de número 45 de 2004. O que essa emenda constitucional trouxe? Olha só. Até 2004, a Justiça Comum julgava ações trabalhistas. Ou seja, era dado a competência para o juiz comum julgar essas ações trabalhistas. Após a emenda 45 de 2004, houve a criação da Justiça Especial do Trabalho. Então tivemos aqui um órgão, ou seja, um novo poder judiciário que cuida especificamente dos processos do trabalho. E essa emenda 45 de 2004, ela estabeleceu a mesma previsão que esse artigo 43 do CPC. Ela disse o seguinte: os processos da Justiça do Trabalho que estão tramitando na Justiça Comum deverão ser remetidos para a Justiça do Trabalho, independentemente se já estão finalizados ou não. Então, o juiz comum, ele pegou todos aqueles processos que estavam na Justiça Comum e remeteu para a Justiça Especial para o juiz do trabalho resolver. Beleza? Então é exatamente esse conhecimento que nós deveremos aprender aqui de base antes de ingressar nos princípios. Você já aprendeu vários requisitos importantíssimos do processo civil e agora nas próximas aulas processuais a gente vai mergulhar de cabeça em todos os princípios processuais e eu vou ser sincero, tem bastante princípio, então não perca nenhuma aula de sábado aqui, assista às nossas aulas todas as semanas, para que você não acumule muitas aulas, tá bom? Então, agora que a gente vai entrar de cabeça no princípio, eu já vou lançar a apostila para você. Então, se você quiser efetuar a compra da apostila, eu vou deixar na descrição o link, ok? Para que você consiga ter uma maior clareza, porque falar de princípio é uma matéria bem mais ampla e mais complexa, certo? Então, aquele abraço e nos vemos agora no próximo sábado e começaremos a aprender os princípios, ok? Te espero lá, a sua presença é obrigatória. Aquele abraço e até mais.